Olá! Já começou a tramitar na Câmara dos Deputados o projeto de lei que reúne as 10 medidas contra a corrupção elaboradas pelo Ministério Público e apoiadas por 2 milhões de assinaturas colhidas em todo o país. A proposta é coibir e punir com mais rigor os crimes de corrupção. São atacados crimes como o enriquecimento ilícito. O projeto altera o regime de penas e de prescrição penal. Propõe medidas que aumentam a celeridade de ações de improbidade administrativa e também responsabilizam os partidos e criminalizam o Caixa 2. Eu sou Vânia Alves e o Brasil em Debate da Rádio TV Câmara vai conversar sobre essas propostas com o deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PV de São Paulo, que assinou as propostas para que elas entrassem mais rapidamente em tramitação, e Diego Garcia, do PHS do Paraná. Deputados, essas propostas vieram apoiadas com 2 milhões, as propostas de iniciativa popular, elas têm uma tramitação bastante complexa, então uma proposta de parlamentar anda mais rápido. Mas qual a expectativa dos senhores? Quer dizer, o país está num movimento muito forte de apoio à luta contra a corrupção. Qual a expectativa dos senhores para essa tramitação dessas propostas? A expectativa é a mais positiva possível. Os promotores e os representantes da sociedade civil, dos movimentos que colheram essas assinaturas, disseram que não vão parar. O que significa não vão parar? Significa que vão continuar colhendo assinaturas e vão fazer também um contato permanente, vão ter um contato permanente com essas pessoas que já assinaram, para que não baste a assinatura, para que o contato delas com o seu deputado em cada uma das regiões. Nós sabemos que o Brasil ainda não tem o sistema distrital. Vai ter no futuro, certamente vai ter. A Europa inteira é voto distrital. Nós teremos isso no futuro. Mas, de qualquer forma, na prática, o deputado eleito e o seu eleitor têm um vínculo pouco visto, intangível às vezes, mas esse vínculo é que é a nossa esperança, a nossa confiança de que ele vai acabar sendo o propulsor das mudanças para começarmos a criar um novo país, um país que esteja mais imune à corrupção, ou seja, nós tenhamos leis que protejam, leis ex ante e leis ex post, também posteriores, que punam de uma forma exemplar aquele que delinquiu, aquele que realmente desviou recursos que teriam que ser destinados para minorar as dificuldades, as agruras, porque passam notadamente os mais necessitados, e que esse recurso não chega para melhorar o orçamento da saúde, da educação, da segurança, da habitação, da mobilidade urbana. Por quê? Porque é desviado para o bolso dos corruptos. Deputado Diego Garcia, o senhor acha que essa mobilização popular que a gente sente no país hoje vai ajudar essa tramitação a ser mais célere aqui no Congresso? O deputado Antônio Carlos Mendes também, antes da gente começar o programa, estava comentando da dificuldade, é um projeto muito complexo disso andar rápido. O senhor acha que isso vai ajudar? Eu acredito que sim. Eu acredito que a pressão e a participação do povo junto a esse processo democrático fortalece e faz com que esses projetos ganhem uma visibilidade um pouco maior. Essas 10 medidas de combate à corrupção chegaram na casa e reacenderam a esperança no coração de milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil todo. Eu, por exemplo, pelas minhas próprias redes sociais, todas as manifestações que chegaram até mim foram manifestações de que o povo estava voltando a ter esperança de mudanças na nossa legislação e de algo que realmente traga medidas mais duras no combate à corrupção. Então, eu acredito que vai fortalecer sim. Essas 10 medidas são 20 anteprojetos de lei. Eu não tenho a informação se todos já têm algum projeto semelhante ou de mesmo teor apresentados na casa, mas eu, inclusive, no início do ano, no primeiro dia de trabalho, eu apresentei, dos 20 anteprojetos, eu apresentei 10 projetos de lei com o mesmo teor daqueles que estão vindo agora para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, através da coleta de assinaturas, e que já estão em tramitação.
Então, agora, com a chegada dessas assinaturas, com toda a visibilidade que foi dada, com certeza vai ter um apelo a nível nacional para que a tramitação seja mais rápida, para que os parlamentares também se posicionem favoravelmente a esses projetos de lei e que assim possa avançar o mais rápido possível para o Senado Federal. Deputado Mendes Tami, a gente acompanha nos últimos anos um esforço da Justiça no sentido de coibir a corrupção, mas a gente acompanha também, né, deputado Diego Garcia, uma certa dificuldade legislativa. Eu queria saber uma análise aí do senhor, por exemplo, durante a discussão da ação do mensalão, uma das questões que a defesa alegava era que Caixa 2 não é crime. Né? E os ministros, eu me lembro da ministra Carmen Lúcia no Supremo, como Caixa 2 não é crime, né? Como você ter um dinheiro não contabilizado na sua campanha eleitoral não é crime. Não é crime. Quer dizer, a gente tem muitos buracos aí na legislação, para coibir a corrupção. Né? Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho que o Diego colocou 2 pontos fundamentais. Um, ele colocou diretamente, que é esse da legislação. O que nos anima é que países que já foram muito corruptos, hoje estão na lista dos 10 mais transparentes, na lista da Transparência Internacional. Dos 10, 8 foram muito corruptos. Como que começou a mudança? Começou com uma conscientização popular. Essa conscientização popular começou a cobrar dos legisladores que houvesse leis vigorosas, leis rigorosas e vigorosas contra a corrupção e que defendesse aquele erário para que não tivesse que pagar mais, cada vez aumentando a canga fiscal. Por quê? Porque os dinheiros não são destinados àquilo que precisam, que é melhorar a vida dos mais necessitados. Então, esse ponto, o Diego colocou muito bem. O segundo ponto é que nós estamos vivendo tempos bicudos, tempos difíceis, com manifestações na rua, e nas manifestações de rua nós encontramos pessoas que defendem a volta dos militares, pessoas que são contra. Pessoas que defendem o impeachment, pessoas que são contra. Mas há uma unanimidade. A população brasileira começou a enxergar que por trás das dificuldades por que passa, existe um fato em comum. Esse fato nos une a todos, que é a corrupção. A corrupção destrói tudo aquilo que nós queremos de país melhor, de país onde a honradez, a decência, a dignidade no trato das coisas públicas seja a prioridade, seja uma regra, seja alguma coisa que nos dê satisfação de viver. E isso significa uma mudança de paradigma, e nós estamos lutando por isso. Muito mais do que uma mudança legislativa, é uma mudança no país, uma mudança para nós termos um país do qual nós nos orgulhemos. Nós temos um povo que fala português, que gosta das músicas que nós gostamos, que é a nossa gente. Por que esse povo tem que sofrer tanto? Por que não pode ser um povo onde ser honesto é uma coisa tão natural quanto respirar? Não é uma qualidade, é uma coisa natural, uma regra. E é isso que nós queremos. Deputado Diego Garcia, quais as lacunas que o senhor apresentou 10 propostas, quais as lacunas que o senhor enxergou? Hoje a gente vê que precisa medidas serem tomadas na legislação para aperfeiçoar principalmente o trabalho do Poder Judiciário, que acaba, em muitos casos, a própria classe política utilizando de diversos recursos para protelar esse tempo de tramitação de processos que estão dentro do Poder Judiciário. Também as medidas mais duras com relação à corrupção, que hoje ela não é considerada como um crime hediondo. Então, no meu ponto de vista, tinha que ser. Então, a pena hoje é muito branda para a questão da corrupção no nosso país. E eu vejo que medidas mais duras têm que ser tomadas, porque senão não vai gerar mudanças nenhuma não gerando essas mudanças na nossa legislação, o país continua do jeito que está. Eu concordo perfeitamente com o deputado Tami quando
ele diz que há entre todas essas manifestações, há um protesto comum, que é o combate à corrupção. O povo já não aguenta mais. A corrupção, ela se tornou um mal muito grande para a nossa nação, para o nosso país. As pessoas estão desacreditadas, mas nós também temos que combater a corrupção desde os pequenos atos até os grandes atos, que são aqueles que nós estamos vendo dia e noite na mídia e no noticiário. Como, por exemplo, a pessoa que ultrapassa a fila num banco, ou que pensa em ultrapassar a fila ali para poder fazer um exame clínico, ou para também conseguir realizar uma cirurgia. Então, eu vejo que desde as pequenas coisas às grandes coisas, nós precisamos mudar a mentalidade da nossa população. O processo político, nós estamos vivendo um ano eleitoral, esse processo político de eleições, existem muitas coisas que precisam mudar e um trabalho de conscientização junto da população tem que ser feito, que eleição não é troca de favores, eleição não é você simplesmente comprar o voto de uma pessoa pagando para ela uma cirurgia, um exame clínico, ou pagando para ela ali o combustível para que ela possa fazer uma viagem. A eleição é esse processo democrático onde está nas nossas mãos uma arma que pode ser decisiva e que pode ditar como serão os próximos 4 anos da nossa vida dentro da cidade, dentro do nosso estado e dentro do nosso país. Então, é uma arma muito poderosa que cada cidadão tem nas suas mãos, mas que muitas vezes está simplesmente vendendo ela, entregando ela e não usando ela da forma correta como deveria ser. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco continuando com essa conversa sobre corrupção. Até mais. O Brasil em Debate está de volta, hoje conversando sobre as 10 medidas anticorrupção com os deputados Diego Garcia, do PHS do Paraná, e Antônio Carlos Mendes Tame, do PV de São Paulo. Deputados, a gente terminou falando em penas brandas e eu abri o programa falando na mudança do sistema de prescrição de penas. Deputado, o senhor pode explicar um pouquinho para a gente como é que funciona essa questão de prescrição de penas, deputado Mendes Tame? A prescrição de penas no Brasil, ela é algo surrealista. A pessoa chega, por exemplo, aos 70 anos, ela é considerada uma pessoa idosa, senil e, portanto, a pena dela começa a contar o dobro. Ou seja, para fins de prescrição, é a metade. Então, é como se a pena dela fosse de 10 anos, por hipótese, é como se fosse 5. Então, a punição, sendo 4 anos e meio, ela está perto da prescrição. Se for uma punição de 4 anos e meio, a prescrição é em 5 anos, mais meio ano ela acabou, está prescrita, está salva. A mesma coisa quando foi feita dos 18 anos, quando passou para 21 anos, de 21 para 18, a maioridade penal, esqueceram de mexer na prescrição. Então, quem tem 19 anos tem a prescrição também pela metade. Tem algum sentido isso? Não tem sentido. E no caso da corrupção? Mesma coisa, porque a corrupção é um crime igual aos outros. Não é um crime considerado um crime especial. E é interessante que hoje nós temos que levar em conta, é um movimento internacional, mundial, de levar em conta a alta corrupção. A população brasileira ficou estarrecida com os volumes no Petrolão. Um gerente tinha mais de 100 milhões de dólares para devolver na delação premiada. É inacreditável. E a ONU, que faz um levantamento, tem um órgão de combate à corrupção, ela diz que no Brasil, só no Brasil, são 200 bilhões de dólares por ano desviados para a corrupção.
A Fiesp de São Paulo contratou a Fundação Getúlio Vargas para fazer esse estudo, fazer um cálculo. E a Fundação Getúlio Vargas, logo de cara, falou, olha, nós só podemos fazer o cálculo daquilo que é superfaturado. O restante é por baixo do pano, não dá para medir, como é que nós vamos chutar? Só se tiver um intervalo de confiança muito grande. E chegou ao valor de 80 bi. Ora, 80 bi é um piso, não é um teto, é um piso. É 80 bi no mínimo, nos contratos, porque tem as obras que não são obras, que são contratações, por exemplo, de terceirizadas. No passado, era muito comum ter obras de movimentação de terra, porque não conseguia medir qual era o volume de terra na terraplenagem. Hoje já se consegue fazer essa cubicagem muito rápida pelos computadores, então já diminuiu o número de obras que tem essa movimentação de terra, passou para as terceirizadas. Agora imagine você, o orçamento federal da saúde é 119, 120 bi por ano. 80 bi quase dobra o orçamento da saúde. Nós temos pessoas que estão na fila para fazer hemodiálise. Não estou nem falando de casos de radioterapia, de quimioterapia, de câncer, nada. Estou falando de dificuldades de funcionar o rim, hemodiálise. Estão na fila. Há cidades onde há 100 pessoas fazendo hemodiálise e 200 na fila. Esses que estão na fila estão com o cérebro bom e estão percebendo que ele só vai ser atendido e que a salvação dele é a hemodiálise se aquele que está na frente dele morrer ou fizer um transplante, o que é raro no país. Ora, é muito difícil. Nós, se acabássemos com a corrupção, nós poderíamos dobrar o orçamento só da saúde e oferecer muito melhores condições de vida para o povo brasileiro. Qual a ideia de mudar o que o senhor chamou de penas brandas, deputado? É que seria, hoje, um crime de corrupção, ele caracteriza uma pena de 2 a 12 anos. Então, é óbvio que com todo o processo, a tramitação, os recursos, acaba que vai chegar ao ponto do que o deputado Tami colocou, que essa pena vai acabar sendo prescrita. Então, acaba que a punição ela acaba não tendo efeito hoje nos crimes de corrupção. O que nós estamos vendo no país é que, aliado aos crimes de corrupção, hoje principalmente com relação à Operação Lava Jato, os acusados estão sendo acusados por outros crimes também. Então, por isso, as penas estão sendo penas mais longas e mais duras. Mas o que nós queremos é que a pena por corrupção ela seja aumentada. Então, que seria de 3 a 25 anos, de acordo com a gravidade de cada crime de corrupção no nosso país. Então, esse é o trabalho que ganhou corpo a nível nacional. Esse o movimento que cresceu de iniciativa do Ministério Público Federal, mas que agregou diversas associações, inclusive na entrega aqui de mais de 2 milhões de assinaturas, vieram diversas entidades, associações, igrejas católicas, evangélicas, espíritas, que estiveram unidas aqui dentro de um único propósito, que é de ver uma iniciativa, de ver algo através dessa casa, do Congresso Nacional, medidas sendo tomadas para que de verdade esse mal tão grave e que está afetando lá na ponta quem está necessitado e precisa, como o exemplo que o deputado aqui colocou, nós podamos dar essa resposta para a nossa sociedade e num futuro bem próximo, queira Deus seja esse futuro bem próximo, nós já vemos o resultado disso, as mudanças disso com efetividade no nosso país e atingindo de verdade a população e as pessoas que mais carecem, necessitam desses recursos que hoje estão sendo desviados. Agora, os senhores falaram da Operação Lava Jato. A imprensa tem insistido nesse assunto de que, junto com o movimento do impeachment, né, um dos compromissos seria o Hélio Gaspari usou a expressão desossamento, né, um esvaziamento da Operação Lava Jato, que a ideia
de um governo posterior seria também de esvaziar, porque a Operação Lava Jato estaria afetando gravemente grandes empresas, praticamente todos os partidos. Os senhores acham que esse movimento popular contra a corrupção é capaz de sustentar essa luta contra a corrupção por mais tempo, mesmo contra um movimento forte aí da classe política contra a Lava Jato? Eu acho que esse é um dos 3 mitos que estão tentando nos impor. Eu já assisti, durante todo esse período que eu estou aqui como deputado, muitas vezes, principalmente o governo, o executivo, tentar implantar na cabeça dos deputados, dos parlamentares, certos mitos. Hoje, começou com tentativa de dizer que impeachment era golpe. Depois perceberam que está na Constituição que não é golpe. Aí mudaram. Aí é outro mito que eles estão tentando implantar, de que o impeachment do jeito que está sendo pedido é golpe. Ou seja, do jeito que está sendo pedido, ela não cometeu nenhum crime de responsabilidade, portanto, ela não transgrediu a lei, mas isso é algo que vai ser discutido. Isso não é de antemão eu chegar e analisar ou não é. Isso é algo que tem que ser discutido depois. Cabe a um julgamento muito profundo, muito cuidadoso, de se realmente cometeu crime de responsabilidade ou não. E o terceiro mito é esse que você acabou de falar, que a Lava Jato é um malefício. Não é um malefício. A Lava Jato não pode parar. Ela é a única coisa boa que nós temos para mostrar para o mundo hoje, é que nós estamos correndo atrás do corrupto. Quem que faz as grandes obras? As grandes empreiteiras? Conversa, elas terceirizam tudo. São as médias empreiteiras que estão aí, todas, com know-how, com o cabedal lá nos CREAs respectivos. Não precisa, não tem problema nenhum se a Lava Jato continuar. Ela precisa continuar para o bem do país. E nós temos que se contrapor dentro aqui da casa para não parar com a Lava Jato. Na Itália, ela parou e deu no que deu no Berlusconi. Não resolveu todos os problemas. Nós queremos iniciar um tempo novo. E o tempo novo é não apenas a Lava Jato funcionando, é uma mudança na legislação. Nós temos que acreditar que essas pessoas, seja da polícia, sejam do Ministério Público, sejam da COAF, sejam dos órgãos que existem, são muitos os órgãos de defesa do erário, pessoas que são pagas para isso. Por que essas pessoas não podem trabalhar? Não podem trabalhar porque a legislação não contempla, não dá as prerrogativas para que elas trabalhem, para que elas possam ir a fundo na defesa do erário. Deputado Diego Garcia. Olha, eu acredito sim que com certeza uma grande pressão e força política haverá para tentar impedir o avanço dessas investigações, visto que hoje nós já temos aí uma lista com mais de 40 parlamentares, né, sendo investigados, entre deputados e senadores em diversos estados do nosso país. Com certeza há uma pressão, há um jogo de interesse muito grande. Mas eu, particularmente, ainda acredito na força do bem. Acredito no povo brasileiro, acredito na nossa nação que está nas ruas protestando contra tudo que está acontecendo no nosso país e se manifestando favorável à Operação Lava Jato, que com certeza, como o deputado também colocou, é a grande alegria nossa, a grande alegria da nossa nação, e a resposta de cada avanço, de cada passo que a Operação Lava Jato ela dá, nós estamos sentindo e vendo a reação, inclusive do mercado financeiro e da Bolsa de Valores, que a cada novo avanço da Operação Lava Jato, a Bolsa sobe, o dólar cai e atrai os olhares de novos investidores de fora para o nosso país novamente. Então, nós não temos dúvida que combater a corrupção é voltar a sonhar com um país que volte a crescer, que volte a se desenvolver, a gerar novas oportunidades de emprego e atrair novos investidores. Então, nós,
os parlamentares, a classe política, haverá também um movimento favorável à Operação Lava Jato, como já existe, de apoio. Nós tivemos, deputado Tami, que estava presidindo ali todo esse trabalho e coordenando todo esse trabalho, mas com ele estavam eu e diversos outros parlamentares que ali estavam vestindo a camisa e dando a sua contribuição e dizendo: nós apoiamos, nós queremos que essas iniciativas transcorram com celeridade aqui na Câmara dos Deputados e vamos fazer de tudo para que isso possa acontecer. Então, é óbvio, haverá um movimento dos dois lados, mas eu acredito que o movimento do bem, a força do bem, e nós temos que sim apoiar o Poder Judiciário, apoiar a Polícia Federal para que essas investigações continuem e que medidas duras sejam tomadas contra todos aqueles que forem comprovados os crimes aí por corrupção e pelo desvio do dinheiro público. Muito obrigado, deputado Diego Garcia. Muito obrigado, deputado Mendes Tami. O Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.